Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Nicolas e hoje eu vou trazer para vocês a diferença entre rastelado e dot speed e a gente vai mostrar na prática como fazer isso, tá? São duas técnicas muito parecidas, mas são técnicas diferentes, a aplicação é diferente e a gente tem que prestar atenção em algumas coisas, então eu vou ensinar isso para vocês direitinho. Lembrando que para quem participa do nosso curso, a gente vai estar colocando esse mês também o guia de rastelado, o guia de dot speed, o guia de bold line, para a gente poder fazer o nosso workshop do mês, que é um black work bem bacana, esse aqui, certo? Que a gente vai fazer ele bem massa, esse sai esse mês, tá? A galera que não está participando do curso, mas que acompanha aqui no YouTube, se quiser participar do curso, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. A gente vai fazer todo o estudo aqui pelo YouTube, o workshop ele vai ficar exclusivo pro curso, e mais alguns detalhezinhos, como por exemplo esse guia de rastelado, porque daí a gente vai usar várias máquinas, várias agulhas, para ver de fato qual é a diferença entre um tipo de rastelado e outro, um tipo de dot speed e outro e tal. Isso vai ser bacana para a gente entender na tatuagem como aplicar isso. No treino que a gente vai fazer hoje, basicamente a gente vai explicar para vocês a diferença dessas duas técnicas, como fazer cada uma delas de uma forma bem simples, tá? A gente vai usar uma agulha 3RL, a máquina que eu estou usando é uma Odyssey Brock. Ela é uma máquina bem forte quando a gente está fazendo rastelado e dot speed. É importante que a gente tenha uma máquina com força, certo? Máquinas Direct Drive como a X13 e Electra Pop são máquinas muito boas de fazer essas técnicas. Então estou usando uma agulha 3RL da Black Cat, super simples, pigmenta bem direitinho, super fácil de fazer rastelado e dot speed. Lembrando que são técnicas que machucam a pele, então o rastelado ele até não machuca tanto, ele consegue ser mais suave, mas o dot speed a gente tem que cuidar, controlar muito a velocidade da mão, para conseguir fazer pigmentação de primeira, segunda ou até de terceira, mas mais do que isso pode machucar bastante a pele, mas com certeza vocês vão conseguir entender a diferença aí e aprender, e acho que vai ser bem bacana. Bom, para fazer esse teste aqui, basicamente a gente vai usar esse treino aqui que eu já tinha feito para fazer uns testes com uma máquina da Odyssey, tá? E aí a gente vai usar direto esse treino aqui, certo? Eu vou explicar para vocês nesse vídeo a diferença entre rastelado e dot speed. A diferença entre eles, basicamente, é a forma que a gente vai aplicar, tá? Diferente do pontilhismo, tá? Que o pontilhismo a gente vai trabalhar pontinho a pontinho, tá? Então a gente pega um pontinho, trabalha ele, pigmenta ele, depois a gente vai trabalhando de outras formas, ampliando o espaço entre eles e tudo mais, tá? O pontilhismo a gente vai trabalhar dessa forma. O rastelado a gente não trabalha dessa forma, a gente não trabalha pontinhos por pontinhos. O rastelado a gente literalmente arrasta a agulha. Então vamos lá para ver qual é a diferença. O rastelado, ó, a gente vai fazer isso aqui, ó. A gente vai pegar a agulha, cravar, tá? E arrastar, ó. E conforme a velocidade da mão de vocês, vai dar a diferença da pigmentação do espaçamento entre um pontinho e outro, certo? Então vocês veem que ele fica muito mais sombreado, muito menos marcado, que nem os pontinhos do pontilhismo, mas ele fica bem uma carinha de sombra mesmo assim, tá? Então vamos lá, eu vou começar fazendo rastelado para mostrar para vocês aqui, nessa parte de baixo aqui, ó, como que a gente usa o rastelado, tá? O rastelado, que nem eu falei para vocês ali, ó, eu tô usando uma agulha 3RL, importante falar isso, tá? Eu gosto de fazer com uma agulha bem fininha, certo? Então eu tô usando a 3RL e, ó, a gente crava e arrasta no sentido do desenho. Então vou fazer aqui, ó, arrasta, ó. Esse aqui é aquele rastelado que vocês estão acostumados a ver quando a gente está falando de rastelado em flores, coisas assim, em folhas, tá? Vocês podem ver que ele vai seguindo, ó, vou fazer de lá para cá. Vocês veem que ele vai seguindo a orientação do desenho, né? Então, por exemplo, se o desenho está indicando que a pétala ela tem esse sentido aqui, o rastelado vai fazer esse sentido também, certo? Vamos lá, mais um pouquinho de rastelado aqui. Vou botar mais tinta. Ó. Conforme a gente acelera a nossa mão, os traços vão ficando mais espaçados. Ó, vou fazer bem rápido. Tá? Porém, ele vai ficando com menos cara daquele rastelado bonito que a gente gosta, tá? Então não dá para colocar a mão muito rápida, certo? Senão ele não fica um rastelado muito bacaninha assim, tá? O legal do rastelado é o seguinte, ó. A gente crava a agulha, certo? Cravou a agulha, arrasta até onde quer e solta. Não precisa ser muito rápido. A gente tem o controle da mão, tá? E isso é uma coisa que vocês vão pegar com o tempo, ó. E aí vai ficando todo ele no sentido da tatuagem, tá?
O rastelado é assim, então o que acontece no rastelado? O traço a gente, vamos supor que aqui é a pele, tá? O traço a gente perfura a pele, pigmenta e tira, certo? No rastelado já é diferente, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. No rastelado já é diferente, ó. No rastelado a gente vai pigmentar assim, certo? E depois vai trazer assim, ó. Vai arrastar para cima. Então nesse caso aqui, ó, a gente vai arrastar para cima, ó. Certo? Para fazer essa sensação dos pontinhos, tá? Então vamos terminar só essa pétala aqui de rastelado para mostrar para vocês, certo? O rastelado dá para fazer com outras agulhas, dá para fazer com outros tipos, mas eu gosto de fazer com a agulha 3RL. Eu acho que fica muito bom, muito direitinho com a agulha 3RL, tá? Deixa eu virar aqui para mostrar para vocês, ó. Cravou, ó, sem desespero, tá? Cravou, deixa ela pigmentar. Para ficar um rasteladinho bem bacana, bem bonito, ó. E aí a gente já tem aqui, né, o rasteladinho. Quando vocês querem um pouquinho mais forte, mas eu quero escurecer uma região aqui. Pode fazer mais passadas assim, ó. Então, por exemplo, aqui, ó, na sombra, na junção entre uma pétala e outra, dá pra gente trabalhar dessa forma aqui, ó. Vocês vão ver que ela vai escurecer aqui na base, tá? Ó, a gente trabalha toda essa região só aqui de baixo, certo? Lembra que antes a gente estava fazendo a pétala inteira, seguindo a pétala inteira? Agora a gente está trabalhando só aqui embaixo, tá? Por quê? Porque a gente vai dar esse volume aqui, essa sombra, né? A sombra, no caso, que é a pétala, que essa pétala aqui geraria nela, tá? Ó. E aqui a gente já está fazendo uma sombra completa de rastelado. Então, tipo assim, a gente não tá com aquele rasteladinho que fica só uma marcaçãozinha que nem a gente fez no começo, tá? A gente já tá com um rastelado bem sombreado. Tá? Ó, então para dar uma avançada aqui. Rastelado, ele vai funcionar basicamente dessa forma. Vocês vão sempre fazer assim. O que é uma coisa que dá para fazer legal no rastelado é o seguinte. Vocês pegarem, por exemplo, nas pétalas, tá? Vocês pegarem uma linha, por exemplo, uma linha do meio e uma linha mais aqui para cima. E seguir esse rastelado assim, ó. Ó. Deixar marcar essa parte aqui como um rastelado mais forte, tá? Isso vai dar uma diferencinha, ó, no nosso trabalho. Tá vendo que ela deu uma direção para a pétala? Deu um sentido, né? Então aqui a gente pode, ó, trabalhar um segundo ponto e beleza, tudo certinho, tá? Então basicamente o rastelado, a gente tem isso, ó. A gente tem uma agulha empurrando com a velocidade que a gente vai controlando na mão. Quando a gente quer pigmentar sombras, a gente usa uma área menor, quando a gente quiser fazer um sombreado. Então, se vocês quiserem fazer um sombreado de rastelado, pode fazer, é só usar uma área menorzinha aqui, ó, para pigmentar. Não vai até lá a ponta, tá? Usa uma área pequenininha, ó, que vocês vão conseguir pigmentar direitinho, tá? Ó. Isso aqui é uma das técnicas que nós vamos usar no nosso workshop de Black Work desse mês, tá? Então, por isso que a gente está abordando aqui para vocês. Certo? Então, beleza. Agora vamos falar de Dot Speed, tá? Eu tô com uma marca aqui na pele artificial. Eu vou tentar usar essa aqui. Eu acho que vai ficar um pouquinho mais fácil pra gente falar de Dot Speed. O Dot Speed, a diferença entre ele e o rastelado é que o rastelado a gente vai fazendo sempre num sentido, né? Então a gente tá usando um sentido e vai fazendo o traço em direção a esse sentido, certo? No Dot Speed, a gente vai ter uma área para pigmentar. E essa área, a gente vai pigmentar ela assim, ó. Só com a pontinha da agulha, tá? E aí a gente tem que cuidar algumas coisas no Dot Speed. Ó, dessa forma a gente consegue fazer uma sombra bem controlada. Tá vendo que ficou bem suavezinho? Ó, então a gente consegue controlar muito bem a sombra no Dot Speed. Só que lembrando que tem que ser bem superficial assim para pegar, para não ficar tão marcado, certo? Ó. E aí conforme a gente for passando, a gente vai pigmentando mais um lado para deixar o lado mais escurinho. Ó, tá? Então o Dot Speed basicamente a gente vai ter essa construção aqui de sombra, certo?
que vai ter, o que vai ser nosso resultado com o Dot Speed? Vai ser uma sombra pontilhada, muito parecida com o rastelado, mas ela não vai ficar no sentido assim, certo? Ela vai ficar um pouquinho diferente. Então vamos lá. Vamos sombrear essa parte aqui. Isso aqui vai ser a parte escura. Aqui vai ser média e lá pra cima é uma parte mais clara, tá? Então vamos fazer isso para ver se a gente consegue. Essas outras pétalas foram sombreadas com Magnum, tá? Essa aqui foi sombreada com o nosso rastelado. No Dot Speed, a gente tem que cuidar, falar isso que é importante, tá? No Dot Speed, a gente tem que cuidar para não fazer isso aqui, ó. Um movimento de pêndulo, tá? Porque aí o meio vai ficar pigmentado e as bordas não tanto, certo? A gente vai estar, na verdade, fazendo esse movimento aqui. Não dá. O Dot Speed ele tem que ser um movimento reto. O movimento da mão ele tem que ser reto assim, tá? Ele não pode ficar por mais fundo num lado, mais superficial no outro, senão não vai dar muito certo. Então, vamos lá, ó. Nesse caso, o meu eixo não vai ser os dedos, tá? Vai ser o meu cotovelo aqui, o meu ombro, certo? Então, ó. Olha a diferença de pigmentação já que a gente tem do Dot Speed pro rastelado mesmo, né? Ó. E conforme chega aqui eu vou acelerando, tá? Ó, eu vou acelerando, ó. Acelera e aqui eu vou distanciando, ó. Ó. Tá vendo? O que acontece, ó? O que eu tenho aqui? Eu tenho um sombreamento com pontinhos, certo? Mas como vocês podem ver, como eu fiz o pontinho sempre nesse sentido, tá bem marcado, né? Vamos tentar fazer de um outro sentido aqui, ó, pra ver se vai ficar direitinho, tá? Pra ver se a gente consegue dar uma mascarada maior aqui nesse sentido, ó. Deixa eu puxar aqui, ó. Rápido, passada rápida. Vai avançando lá, ó. E assim vocês vão construindo, tá? Essa área aqui é uma área bem grande pra gente fazer Dot Speed, certo? Mas esse Dot Speed, o que ele fica? Ó, ele fica aquela sombrinha com os pontinhos, mas é diferente da sombrinha da Magnum, do sombreado suave da Magnum, tá? Onde vocês querem pigmentar mais, vocês vão fazendo mais... Ó, eu vou deixar um pouquinho mais lento aqui para vocês verem a diferença de pigmentação, tá? Ó. Aqui já estou escurecendo, tá vendo? Ó. Posso fazer em círculo também. Desde que eu não me perca na ordem ali, né? Ó. Passou para cá, já posso ir estendendo ali, tá? E conforme a gente vai construindo aqui, ó, vai ficando um sombreado bem bacaninha, tá? Bem característico do Dot Speed. Ó. E aonde vocês quiserem sombrear mais escuro, vai fazendo mais passadas. O Dot Speed tem que cuidar que é o seguinte, galera. Ele machuca bastante a pele, tá? Então, se vocês fizerem isso passando muitas vezes, isso vai machucar e vocês têm que cuidar, tá? Então, faz assim, tipo, eu acho que na pele humana, umas 3 passadas ainda é justo, ainda é válido, tá? Mas se vocês fizerem 5, 6, 7 passadas, que nem eu tô fazendo aqui, lógico que aqui é um treino, né? Mas se vocês fizerem 5, 6 passadas, isso vai machucar a pele, ainda mais se tratando de uma agulha 3RL, tá? Então, ó, como vocês podem ver, a diferença de sombra é completamente diferente do rastelado. Ó, o rastelado ele é marcado, tá? O Dot Speed não. O Dot Speed ele é espaçado. Isso aqui a gente vai usar. Aonde que a gente usa normalmente esse tipo de sombra? Quando é, por exemplo, num rosto, tá? Quando a gente vai trabalhar com o rosto, por exemplo, a gente usa bastante essa sombra. Porque é uma sombra que fica mais suave, ela não fica tão marcada. Então vou mostrar para vocês aonde que fica legal de usar esse tipo de sombra, por exemplo, aqui, ó. Ó, esse aqui vai ser nosso workshop desse mês, tá? Nessas áreas de sombra aqui, onde está sombreado aqui, marcado sombra, toda essa área a gente pode usar um Dot Speed, provavelmente a gente vai usar nessa região aqui também, tá? Então a gente consegue sombrear sem deixar muito marcado. Nessa região da cobra aqui, nessas sombras da cobra, também a gente vai usar um Dot Speed. Então a gente consegue deixar uma sombrinha boa, mas sem deixar muito marcado. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, que a sombrinha fica do rastelado muito marcada e a sombra do Dot Speed, ela fica mais homogênea, ela fica mais suave, né?
Então, por exemplo, rastelado aqui, a gente usa em vários lugares também nesse desenho, tá? A gente pode usar, por exemplo, na parte de dentro dos olhos, a gente pode usar alguma coisa na parte da boca, a gente pode usar principalmente nessas folhas aqui que eu acho que pode ficar legal, apesar de que eu gostaria de deixá-las brancas, mas a gente vai usar bastante nessa parte do cabelo aqui, certo? Porém, nessa região aqui dá para fazer um dot speed e ficar muito bonito. Então essa técnica aqui é uma das técnicas que a gente vai usar no nosso workshop que sai esse mês lá no nosso curso, tá? Então, aqui a gente tem o dot speed, certo? Aqui a gente tem o rastelado. São duas técnicas muito parecidas de ser feito, certo? Mas vocês perceberam aí a diferença, principalmente a diferença de resultado, né? São técnicas parecidas, porém com resultado muito diferente. E tem sempre esse cuidado, né? Por exemplo, que nem eu falei pra vocês, ó. Esse dot speed, ele pode machucar. Então, se vocês não estiverem cuidando muito, se vocês estiverem machucando várias vezes na pele, até pode ficar, até pode pigmentar, mas aí depois a pessoa vai ter a tatuagem vai ficar ferida, e aí essa ferida vai cicatrizar mal, a tatuagem vai ficar feia e não é o ideal, tá? Mas é isso, diferença entre dot speed e o rastelado. Ó, então só para concluir, a diferença que a gente tem entre o rastelado, é bem marcado, fica bem marcado direitinho, onde a gente quiser marcar bastante, dá para deixar uma marca bem forte aqui, mas sempre com um sentido da pétala, por exemplo, na pétala fica bem legal. Por exemplo, na pétala fica muito mais legal do que o dot speed. O dot speed ele não deu volume para nossa pétala, certo? Não deu direção para ela, assim, então a gente não consegue ver que essa área aqui é maior ou essa parte é mais baixa. No rastelado a gente consegue, então o rastelado ele fica muito bacana para usar em pétalas, tá? Mas o dot speed já não fica tanto. Porém, o dot speed ele é usado em outras sombras, como a gente falou ali. Então são duas técnicas diferentes. Espero que vocês consigam identificar isso para a gente fazer o nosso workshop. Então basicamente é isso. Como eu falei para vocês ali, a diferença entre rastelado e dot speed. O rastelado ele é sempre no sentido do objeto ou do desenho que a gente estiver fazendo. Ele vai dar um volume maior para o desenho, ele vai dar uma direção, um sentido ali para o desenho. A gente vai conseguir enxergar ele de uma forma mais tridimensional quando a gente estiver usando o rastelado para fazer esse tipo de marcação. Quando a gente está usando o dot speed, a gente também consegue isso, mas o dot speed ele é como se fosse uma sombra de Magnum feita com agulha RL. Então ela é uma sombra um pouquinho diferente, ela é uma sombra que fica bem marcadinha os pontinhos assim. É uma sombra bem bonita, uma galera está usando hoje, então é bem importante a gente aprender essa técnica. Mas também é uma sombra super comum, assim, não tem nada de tão diferente a não ser essa marcação assim. Tem que cuidar sobre a questão de machucar, como eu falei pra vocês. O dot speed machuca bastante se vocês ficarem muitas vezes no mesmo lugar e a tatuagem não vai ter uma cicatrização boa. Mas eu garanto que pra vocês que vocês pegando, treinando rastelado, treinando dot speed, vocês pegam essa técnica super rápido. Com o tempo vocês vão administrando, vão entendendo a diferença, vão entendendo, por exemplo, que numa máquina rotativa, quando tu aumenta a velocidade, está aumentando as batidas por segundo, e isso faz com que a tua mão tenha que ser mais rápida no rastelado. Então vocês vão encontrar essa diferença entre a voltagem que vocês gostam de usar com a máquina de vocês, tá? Não adianta eu dizer para vocês o que eu usei, porque, por exemplo, eu usei 10 volts numa máquina na Odyssey Brock, tá? Que ela funciona a partir de 10 volts, certo? Então eu usei 10 volts nela. Se vocês botarem 10 volts, por exemplo, numa Electra Pop, ela vai ficar muito rápida e vocês vão ter que fazer o rastelado muito rápido e vão perder muito controle. Então tudo isso vocês têm que adaptar no estilo de vocês, com o material que vocês têm, certo? Lembrando, quem quiser participar do curso, ter acesso a todos os conteúdos na íntegra, assim, vou deixar o link aqui embaixo para vocês. É só acessar lá, entrar, o acesso é vitalício, tem certificado no final. É bem bacana o curso, a gente vai incluindo algumas coisas novas esse ano. Inclusive a gente vai refazer todo o curso, então é bem bacana para quem quiser participar aí. Fechou? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vai trazer mais alguns conteúdos antes da gente fazer o nosso workshop. A gente vai estudar um pouquinho também sobre como fazer um traço bold, como fazer um traço mais fininho assim. Então a gente vai estudar tudo aquilo que a gente vai ter que aplicar nessa tatuagem de Blackwork. Espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo e valeu!